Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo a gente vai falar sobre Volpi e fazer uma provocação. Ele é um goleiro frangueiro ou é um bom goleiro? São vários detalhes específicos que a gente precisa trazer a respeito dele, lembrando o histórico no Grêmio, da carreira e projetando também, óbvio, aquilo que vem pela frente. Nós vamos falar aqui sobre Felipão, uma informação importante a respeito do novo coordenador técnico do clube e também atualizar a situação dos lesionados do Grêmio. Tudo isso em nome de Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. A Matiello Corretora de Seguros é para tu fazer o seguro do teu carro, seguro de vida, seguro da tua casa, seguro de vida individual e em grupo. E também não esquece de dar uma olhada no consórcio com a Matiello Corretora de Seguros. Bom, se tu fechar o seguro, tu vai ter a tranquilidade na hora do sinistro, que é o momento mais importante, eles vão cuidar de toda a burocracia e, claro, pagar todas as coberturas contratadas. Então faz uma cotação no mínimo sem compromisso, compara o preço e compara as coberturas. É importante fazer um seguro completo para tu ficar de fato tranquilo. Fala com o proprietário Matiello, ganha desconto dizendo que viu aqui no canal Matiello Corretora de Seguros. Vamos lá, eu quero dizer para vocês o seguinte. O Volpi falhou, e eu acho que não há discussão em relação a isso, no gol do Vitória. Ah, mas o Grêmio já não estava jogando bem. O Grêmio nunca vai jogar bem, gente. Momento raro, vai ser um momento raro o Grêmio jogando bem. Bah, jogamos bem hoje. Cara, talvez depois da janela do meio do ano, se essa direção acertar em contratações que eu venho falando muito aqui no canal, principalmente para o meio campo, um zagueiro para o lado direito. Com essas peças atuais, esqueçam jogar bem. O que a gente pode ter é uma organização e resultado, tá? Eu acho que o Grêmio já está mais organizado com o Mano. É claro que o trabalho é inicial, são apenas 2 jogos, quase não conseguiu treinar, então vai ter uma evolução, mas já se organizou muito mais do que quando era com o Quinteiros. Com o Mano a gente perdeu por individualidade, né? O Gemerson contra o Godoy Cruz e o Volpi contra o Vitória e o Braulio, que não deu o pênalti aí com o James no Clássico Grenal. Vocês conseguiam apontar individualidades, assim, um problema, um erro no jogo quando era o Quinteiros? Não, o Quinteiros era uma bagunça total. 4-1 do Mirassol, era todo mundo jogando mal, o time totalmente errado, era muito diferente. Mas a gente não tem qualidade para jogar bonito. Então, a gente precisa ter uma organização e ter resultado. E as individualidades não podem deixar o time na mão. E aí eu quero dizer para vocês que o Volpi, por mais que tenha histórico, e aqui eu quero trazer o histórico dele, tá? O histórico dele qual é? Um goleiro que falha lá no início, quando chega, naquele gol do Jean Carlos de falta, de muito longe, no Alfredo Jaconi, e depois um goleiro que conseguiu dar a volta por cima, né? Chegou muito criticado, foi mais criticado ainda com essa falha no jogo contra o Juventude, mas deu a volta por cima. Vários jogos bons do Volpi, foi fundamental na classificação na Copa do Brasil diante do São Raimundo, fundamental na classificação na semifinal do Gauchão diante do Juventude, fundamental na única vitória que temos no Campeonato Brasileiro contra o Galo, foi bem no Grenal, foi bem em outros jogos também, né? Quais foram as falhas? Esse jogo contra o Juventude que eu citei lá no início, e agora ele volta a falhar. Eu passei pano para ele em relação à falha contra o Ceará. Eu sei que muitos criticaram. Ah, faltava 2 minutos ainda. Como que ele abandona o gol e vai para a área para tentar um gol de cabeça? Tá, dá para aceitar que foi vacilo, mas ainda foi um vacilo de decisão, né? Que também faltou comando, o treinador disse para ele ir ou concordou que ele fosse. Eu relativizei ali, tá? Agora, contra o Godoy Cruz, que a gente bateu muito justamente no Gemerson, teve falha também do goleiro Thiago Volpi, né? Em um dos gols aquele de cabeça por cobertura, o Volpi estava nitidamente mal posicionado. Ou fica no gol ou vai na bola, não pode ficar no meio do caminho. E ele tem uma bola que ele deixa escapar também, ainda bem que o Kahneman estava na frente, fez a proteção e ele pegou no segundo tempo do kick. Então, foi inseguro ali, falhou e foi inseguro no outro lance. E aí falha de uma forma muito grave contra o Vitória e nos custa a vitória, né? A gente não venceu, ficou com empate pela falha dele. E aí eu quero colocar para vocês, quem é o Volpi? Porque a reclamação que se tinha dele no São Paulo, e aí é o ponto mais importante talvez desse vídeo, algo que nem todo mundo falou ainda, ou quase ninguém falou, tá?
O Volpi do São Paulo, nesse momento, né? O que se falava lá atrás, e aí sim se falava muito, mas lá atrás, entre principalmente, óbvio, os torcedores do São Paulo, é que o Volpi era esse cara que em determinados momentos fazia grandes defesas, salvava, parecia um goleiro espetacular, e em outros falhava de forma bizonha. E é mais ou menos isso que está acontecendo no Grêmio, ou não? Eu tô bem desconfiado, tá? Eu critiquei a contratação do Volpi e depois eu entrei naquela fila do pedido de desculpa pro Volpi. Entrei mesmo, e acho que toda a torcida do Grêmio entrou. Pouquíssimos foram os que apoiaram a contratação dele. E nós entramos na fila do pedido de desculpas porque ele deu a volta por cima. Mas agora ele tá falhando. É pontual? Ele já vai parar de falhar? Ou não? Ou esse é o Volpi mesmo e a torcida do São Paulo estava certa? O Volpi falha às vezes e salva às vezes. Não é um goleiro regular, né? Toma gols fáceis e não toma os difíceis. Que tipo de goleiro a gente tem? É grande goleiro ou é frangueiro? Ou é mediano? Por que não a terceira opção? Eu quero a tua opinião aqui, eu quero sentir o que tu acha sobre isso. Eu leio aqui os comentários e eu quero saber a tua opinião a respeito deste tema. Para a gente concluir o vídeo, a novidade sobre o Felipão é a seguinte. O Felipão estará viajando para Alagoas para o jogo do Grêmio contra o CSA pela Copa do Brasil. Felipão, portanto, a gente já falou de toda a importância dele e ele estará com a delegação, falando com os dirigentes, falando com o treinador, a comissão técnica, os jogadores, sem dúvida alguma acrescenta muito. Felipão em Alagoas para o jogo contra o CSA, a partida de ida pela Copa do Brasil. A situação dos lesionados. O Amuso, que teve lesão de grau 1, não tem previsão de volta ainda, não se sabe ainda quando vai voltar. O Aravena passou por exame e não teve lesão constatada, apenas um edema, então ele fica fora contra o CSA, mas provavelmente volta para o jogo contra o Santos no final de semana. O Arezzo, pode ser que volte no final de semana? Difícil, tá? Difícil. João Pedro foi apenas preservado do jogo do final de semana, algumas dores, algum desgaste, poderia vir a se lesionar, mas ele deve voltar contra o CSA sem problema algum, portanto, óbvio, o Igor Serrote indo para o banco, ok? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, quero a tua opinião nos comentários. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, em Torres, a mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar, o telefone da teleentrega também está na tela. Crepe do Alemão, grande abraço e até o próximo conteúdo.